Bom, a primeira arquitetura é um Data Lake Serverless na AWS. Então, esse Data Lake ele é muito bom para a gente capturar ou coletar os dados, mas não ainda para a gente fazer analytics, né? Para a gente fazer relatórios já prontos. Então, ele ajuda a gente a não gastar muito tempo com uma arquitetura super complexa, ter que escolher um monte de tecnologia. Então, aqui eu já vou sugerir uma stack de tecnologias para vocês começarem a usar. E ele vai ajudar nisso, né? Então, desde a aplicação até um bucket que os dados estejam organizadinhos lá, pronto para fazer query, esse desenho aqui funciona super bem, tá? Então, a gente começa com uma camada aqui de coleta ou captura de dados. Então, para ficar mais amigável para o dev, a gente faz, eu recomendo uma arquitetura invertida. Em vez de fazer TL, em vez de eu subir um job e bater lá no banco do sistema operacional, do sistema transacional e falar, ó, dá os dados aí para mim, o que eu faço? A gente inverte. A gente ou coloca um agente do lado, né, da aplicação, ou a própria aplicação instrumenta, usa uma CDK para mandar os dados via API. Então, a gente recebe um monte de evento via API e a gente, simplesmente, essa API é muito simples. Ela olha se o esquema da mensagem está no formato certo, se o JSON é válido, volta 200, se tiver inválido, volta 400, e escreve essa mensagem num string, tá? E aqui eu coloquei o componente de software aqui pintado de vermelho e coloquei o serviço AWS aqui em laranja, tá? Então, a gente pode usar aqui o API Gateway e o Kinesis, e o CDK, o SDK pode ser qualquer linguagem, Java, Python. Então, só aqui a gente tem um sistema muito efetivo de coletar dados muito rápido, tá bom? A performance do Kinesis ou do MSK aqui que você pode optar por usar é muito rápida. E aí, uma vez que a gente tem os dados, né, a gente tem esse super log que eu falei distribuído, aí a gente começa a fazer a parte mais lenta do Data Lake, né, que é a gente pegar esses dados, a gente dá uma parada nele, não precisa ser tão real-time assim. Então, eu uso aquele, como esse dado do Kinesis, ele é um stream, né, ele é um unbounded data, ele não tem fim. Então, o que eu recomendo fazer é, fecha uma janela, pode ser por tempo, pode ser por partição de negócio, pode ser por tamanho, 5 minutos, 128 mega, o quanto que você achar, e aí você escreve uma partição num bucket, né? Então, você pega um pedaço daqueles eventos lá que estão chegando, recorta e guarda no bucket do jeito que está. Então, esse primeiro bucket a gente chama de raw storage, que é uma cópia JSON exata do que eu recebi, e quem faz isso é um job, né? Aqui no caso eu recomendo um PySpark, mas poderia ser em outra linguagem, se vocês preferirem, que conecta no Kinesis e escreve no S3. É um job super simples, tá? Tem poucas linhas de código. E aqui a gente recomenda usar o Glue. O Glue é uma solução da AWS Serverless, então você não precisa subir cluster, ele escala. Ele usa unidades de DPU, se não me engano, que é Data Processing Unit. Lógico que tudo que é serverless é mais caro, mas você não tem que tomar conta do cluster, e ele não escala magicamente, mas ele escala melhor do que você precisa escalar na mão. Ei, tá curtindo esse Clips? Não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo, beleza? Obrigada! Então, a gente tem aqui, nesse momento, o dado na camada raw, e ele está particionado ali, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, por dia. Então, eu tenho um bucket chamado raw, e lá eu tenho cada pasta para cada dia, e lá dentro eu tenho um monte de arquivo JSON. Na verdade, eu tenho um arquivo JSON para cada bloco desse, tá? Porque a gente escrever muitos arquivos no bucket também tem problema de performance quando você vai escanear. Então, a gente pode fechar um dia inteiro um arquivo e colocar ele lá, ou eu posso fechar um arquivo a cada 5 minutos e colocar na partição do dia. Depois disso, eu tenho um outro job, eu recomendo um outro job, que ele faz uma transformação mecânica, ele faz uma limpeza dos dados, mas sem regra de negócio. Então, ele pega o dado, por exemplo, e tira do dado duplicado, isso é muito importante. O que é um dado duplicado? Pensa que sem querer o sistema de origem mandou o evento uma vez, e aí sem querer caiu lá caiu a API, o cara restartou, e quando voltou ele perdeu, né, o offset que ele estava mandando, ele começou a mandar de novo. Então, esse sistema, essa arquitetura também é resiliente a duplicado. Então, se ele mandar o dado 5 vezes, não tem problema. Porque na modelagem existe um campo de ID e um campo de data e hora. Então, esse clean job, ele consegue saber que 2 eventos são o mesmo porque tem o mesmo ID na mesma hora, no mesmo microsegundo. Tá? Lógico que isso, em alguns casos extremos ali de quantidade de mensagens, pode introduzir um bug, tá bom? Não é perfeito. Mas, na maioria dos casos, ele resolve super bem. Então, esse clean job, ele aplica essas limpezas mecânicas e coloca os dados no outro bucket, que aqui o dado já está sem sem dados duplicados, e já tem algumas padronizações. Você pode padronizar, por exemplo, todos os campos de data e hora para UTC, você pode transformar todo o texto em UTF-8, por exemplo. Então, aqui você começa a deixar o dado já um pouco pronto para consumo. E aí, o cliente pode usar ali o Athena, que também é um motor de query de analytics também serverless, você não tem que provisionar servidor.
e aí ele pode fazer as queries direto no Bucket Clean. E aí, para validar o esquema, né, eu falei muito sobre ser Schema Evolution, a gente tem uma camada em cima, que eu chamei o componente de Schema Registry, ele pode ser implementado usando o Glue Catalog ou o Events Bridge, o Lake Formation. Então, ele cria uma abstração de todos aqueles arquivos que a gente recebeu, como tabela, banco, tabela e coluna. Então, quando o usuário ali na ponta direita vai fazer a query, ele faz um select, asterisco, from, o nome da tabela, e esse cara já sabe dizer onde estão os arquivos certinho da tabela. Uma coisa que eu pulei, galera, no Bucket Clean, a gente já guarda o dado em formato Parquet, tá? Porque ele já é otimizado para leitura. E aí, por baixo, a gente tem segurança e monitoração. Então, a gente usa o IAM para que o cliente autentique na API, no API Gateway. E a gente tem o Lake Formation também, que faz controle de acesso. Não na hora da API, mas na hora do final ali da query, você pode usar o Lake Formation para dizer, por exemplo, esse grupo aqui tem permissão nessa tabela de select. Esse outro grupo aqui pode dar select, mas não pode dar insert, por exemplo. Tá bom? E aí o CloudWatch, ele basicamente pega os logs e as métricas, ele consegue dizer, por exemplo, quantas mensagens cada job desse está processando por segundo, que é aquele throughput que eu mostrei no slide anterior, e ele também consegue dizer qual que é o lag. Você consegue criar uma métrica customizada, eu recomendo criar uma métrica customizada do job, que pega a data de agora menos a data do último evento e vai calculando esse lag, para você saber quanto está a sua inclinação.